Muito bom dia, amigos. Está no ar a sua edição de sábado, 21 de fevereiro de 2026. São 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na Ucrânia, no horário em que eu gravo esse vídeo. E durante a noite, a Rússia lançou um míssil balístico Iskander-M e 120 drones de ataque, dos quais 106 foram derrubados, informou a Força Aérea Ucraniana. Tá? Vamos ver o mapa da guerra. Foram relatadas explosões na fábrica militar de Votkинsk, produtora do míssil Iskander e de outros mísseis balísticos. Tomara que tenham acertado o lugar certo. Aqui, incêndio relatado em instalação de processamento de gás em Neftegorsk, na região de Samara, após explosões. Vamos continuar. Aqui relatados explosões em Rostov. Aqui relatados explosões em Krasnodar. E, finalmente, na Ciméria, foram relatadas explosões perto de Saki e Sebastopol, na Crimeia ocupada. Tá? Mais uma semana difícil para a aviação russa, com um helicóptero aparecendo no relatório do Estado-Maior desta manhã, um dia depois de um Sukhoi 34 russo ter sido abatido sobre a região de Zaporizhia. Vamos então às baixas. De acordo com o Ministério da Defesa, foram 1.010 soldados, um tanque, 3 blindados, 42 peças de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes, um helicóptero, 1.527 UAVs e 183 veículos de logística. Após a vinheta, as notícias que separamos para você. E, se gostou daquilo que vamos mostrar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Gente, por que será que ele está sempre com mau cheiro? As más línguas dizem que ele já está apodrecendo em vida. Olhem para ele, gente. Dormindo na frente de líderes mundiais, com a boca caída por sabe-se lá o quê, e depois sendo acordado aos trancos e barrancos. Ele é errático, instável e doente, e não consegue mais exercer as funções da presidência. Ele precisa ser destituído do cargo. Isso é ridículo. Ele é ridículo. E já passou da hora. Olha só. Acordou. Inacreditável. O presidente da siderúrgica que Trump visita agradece profusamente pelas tarifas, pois elas lhe permitem aumentar o preço de seus racks de $90 para 150. Ele está agradecendo a Trump por fazer os americanos pagarem mais pelo aço. É inacreditável. O cara está afundando a América. Em uma manobra extraordinária e ilegal, Trump afirma estar transferindo $10 bilhões do governo dos Estados Unidos para o seu Conselho de Paz, que ele preside e pode usar os fundos como bem entender. Onde está o Congresso, gente? Cadê o Congresso americano que deixa esse maluco fazer o que bem entende? Quanto desses 10 bilhões ele vai embolsar? Gente, tristeza como a América caiu. Vamos deixar o Trump de lado e vamos falar de Ucrânia. Meloni, primeira-ministra da Itália, sobre a Ucrânia. Ainda estamos muito longe de resolver a questão principal, ou seja,
os territórios sobre os quais a Rússia continua a reivindicar direitos que considero absolutamente descabidos. E realmente, como é que alguém invade com a força das armas e se a moda pega, a Europa vai virar um novo campo de batalha, todo mundo querendo tomar o quintal do vizinho. Pô, a França vai transferir uma aeronave Mirage 2000 para a Ucrânia até o final de março e outra dentro de 6 meses. A demora deve ser porque deve estar fazendo atualização de software e outras manutenções para deixar ela em condição de entrar em batalha. Mais de 50 ex-oficiais do Berkut deixaram a Ucrânia após os eventos do Maidan. Obtiveram cidadania russa e se juntaram à guerra contra a Ucrânia, segundo o jornal Ukrainska Pravda. A unidade de elite da polícia de choque, agora extinta, usou violência letal contra manifestantes em Kiev. Alguns morreram enquanto serviam na empresa militar privada do Grupo Wagner. O Pentágono alertou a União Europeia de que vai retaliar caso Bruxelas adicione uma cláusula rigorosa de compre europeu às regras de aquisição de defesa, afirmando que se opõe veementemente a limites impostos a empresas americanas e rejeita políticas protecionistas e excludentes que forçam as empresas americanas a saírem do mercado. Se a Europa avançar com a proposta, Washington poderá rever as isenções concedidas nos acordos comerciais de defesa existentes, restringindo potencialmente o acesso de empresas da União Europeia a contratos americanos, mesmo que quase 2/3 das armas importadas pela União Europeia sejam provenientes da América. Os russos estavam preparando o assassinato de Andriy Yusov, o braço direito de fato de Budanov no GUR. Graças à Operação Especial Internacional Enigma 2.0, isso foi impedido. Os russos estavam preparando assassinatos em massa de políticos e figuras da mídia ucraniana famosas. Segundo Olena Rorosa, Zaluzhny finalmente começou a revidar e o faz com a precisão cirúrgica de um oficial militar profissional, expondo não apenas incompetência, mas o que é descrito como sabotagem sistêmica por parte dos chamados gestores, que decidiram que a guerra era meramente um complemento ao seu plano de negócios. A lógica dos eventos delineada pelo general deixa pouca margem para a narrativa oficial. Relembremos setembro de 2022. Enquanto as Forças Armadas avançavam na região de Kharkiv, dezenas de agentes do Serviço de Segurança teriam invadido o quartel-general do comandante em chefe, Zaluzhny. A explicação oficial sobre a busca por uma casa noturna em uma instalação militar secreta revela mais sobre a mentalidade de quem deu a ordem do que qualquer outra coisa. Quando oficiais aliados britânicos estão presentes no escritório e agentes invadem o local, supostamente para humilhar Zaluzhny sob instruções de Andriy Yermak, os críticos consideram isso não apenas uma tolice, mas um ato que prejudica os próprios interesses do Estado. Motivado por ego e medo da popularidade do general. Alegações adicionais surgiram por meio de canais internos de Washington que o gabinete presidencial supostamente tentou suprimir com afinco. Entre elas, está uma alegação controversa envolvendo a vigilância do general Mark Milley perto da fronteira com a Polônia. Segundo esses relatos, quando o chefe de Estado Conjunto dos Estados Unidos, Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, percebeu uma seguição de agentes ucranianos monitorando o comandante-em-chefe de seu próprio país, isso levantou sérias preocupações
sobre a confiabilidade da Ucrânia como parceira. Em vez de se concentrar exclusivamente no planejamento da libertação territorial, críticos argumentam que recursos foram desviados para manobras políticas internas, supostamente contribuindo para atrasos na entrega de armas e erosão da confiança. O fracasso da contraofensiva de 2023 também é apresentado sob uma perspectiva diferente. Zaluzhny teria insistido na concentração de forças para um único ataque decisivo, um princípio militar clássico. No entanto, a liderança política é acusada de dispersar recursos, transformando a ofensiva no que os críticos descrevem como um espetáculo midiático dispendioso. Enquanto a linha de frente se deteriora hoje, os apoiadores do general argumentam que seu conselho profissional foi deixado de lado em prol da imagem política e que ele agora está sendo usado como bode expiatório por erros de cálculo estratégicos. Enquanto Zaluzhny expõe o que considera uma disfunção interna, outro drama se desenrola externamente. Destacado por publicações como The Economist e The Atlantic, trata-se do suposto plano de 12 trilhões e nas negociações nos bastidores em torno da usina nuclear de Zaporizhia. O ápice do cinismo, segundo os críticos, é o que descreve como o espetáculo de Genebra, enquanto autoridades falam publicamente sobre fórmulas de paz, há alegações de que discussões privadas envolvem o futuro da usina. Reportagens sobre negociações para potencialmente transformar a usina em um enorme centro de dados de inteligência artificial a serviço de interesses comerciais americanos são retratados pelos oponentes como moralmente ultrajantes. A acusação é de que, enquanto soldados ucranianos morrem, gestores eficazes estariam negociando acordos comerciais sobre instalações ocupadas, atrelados a promessas de enormes ganhos financeiros. Os críticos chamam isso não de pacificação, mas de barganha em larga escala por territórios e vidas. Os apoiadores de Zaluzhny argumentam que ele representa a última barreira contra o que consideram a transformação da Ucrânia em um projeto controlado por um círculo restrito dentro da presidência. Dizem que ele finalmente se manifestou porque não aguentava mais ver o aparato de segurança transformado em instrumento político e o exército reduzido a moeda de troca em negociações políticas. Se o presidente Zelensky, em um estado que os críticos descrevem como agitado, demitisse Zaluzhny de seu cargo de embaixador por causa dessas declarações, argumento que isso, na prática, lançaria a campanha eleitoral do general. E então, dizem os figurões políticos, teriam que responder não às redes sociais, mas a uma nação enfurecida e à própria história. A empresa alemã de defesa Rheinmetall divulgou as primeiras imagens de teste de seu drone de ataque FV-014, alegando que ele já possui experiência em combate. Analistas do Defense Express sugeriram que a Ucrânia é quase certamente o local onde esses testes ocorreram. Zelensky disse que tem uma boa coordenação com o governo japonês nas áreas de energia e humanitária, bem como no âmbito da embaixada na Ucrânia. O Japão é um dos países que possui licenças ou produção própria de mísseis e sistemas de defesa aérea capazes de neutralizar ameaças balísticas. E, claro, queremos cooperar, ter produção conjunta ou trocar conhecimento. Estamos prontos para compartilhar nossas tecnologias. Por exemplo, drones navais para defesa costeira. Há outras áreas que podem ser úteis para o Japão: cibersegurança, drones interceptadores, gestão de energia
e infraestrutura crítica em tempos de crise, maior experiência em guerra moderna, etc. E ficaríamos muito felizes em receber a primeira-ministra na Ucrânia. Estou pronto para me encontrar com ela em qualquer formato, em qualquer local ou durante qualquer reunião ou cúpula importante, mas acho que seria mais útil nos encontrarmos pessoalmente e focarmos em nossas relações bilaterais. O presidente Stubb está dizendo: um presidente americano não pode nos ordenar não lutar contra a Rússia caso ela ataque países europeus. Aí o jornalista pergunta: se um futuro presidente americano disser não lutem contra os russos, façam um acordo de paz com eles, eles podem ter acabado de invadir os países bálticos, mas vocês precisam conversar, não lutar. Eles podem fazer isso com vocês? Aí o presidente Stubb respondeu: não. E isso não vai acontecer. E lembre-se que também é uma questão de retaliação. Há um motivo para a cooperação bilateral em defesa entre os Estados Unidos e a Finlândia ser mais profunda do que nunca. Há um motivo para termos 25 mil soldados treinando no norte da Noruega e na Finlândia na próxima semana, 5 mil dos quais são americanos. Há um motivo para os Estados Unidos quererem comprar 11 quebra-gelos que podem ser usados por suas forças navais. Há um motivo para termos firmado o acordo de cooperação em defesa. E o motivo é que a Finlândia tem uma das forças armadas mais poderosas que fazem fronteira com a Rússia. Precisamos garantir que a Ucrânia vença e recupere todos os seus territórios, incluindo a Crimeia, disse Sanna Marin, ex-primeira-ministra da Finlândia. Mulher incrível. As palavras de Kuleba confirmam que a política externa de Trump não se preocupa com os interesses americanos, mas sim com uma obsessão pessoal por poder irrestrito e uma completa falta de empatia por qualquer nação que não ostente o título de superpotência. O ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse: veja bem, não veremos, nem você nem eu, uma política coesa e de longo prazo de pressão de Trump sobre Putin. Há várias razões para isso. Uma delas é puramente pessoal, porque, bem, Trump gosta de Putin. De modo geral, Trump gostaria muito de governar os Estados Unidos da mesma forma que Putin governa a Rússia ou Xi Jinping governa a China. Esse é o estilo dele. A segunda razão é mais sistêmica. Ela reside no fato de que Trump enxerga o mundo pelos olhos de uma superpotência. Para uma superpotência, o que é importante? Que quando ela ordena que outro Estado faça algo, esse outro Estado obedeça, de preferência em silêncio. E essa resistência da Ucrânia, um Estado comum, a Rússia, uma superpotência, não se encaixa no modelo de mundo de Trump. É exatamente por isso que Trump é um pesadelo para a segurança nacional e internacional. Ele é obcecado pela mesa dos grandes. Na cabeça dele, as únicas pessoas que importam são as caras com as maiores armas nucleares e o menor número de controles sobre seu poder. Ele acha inteligente deixar a Rússia esmagar um vizinho só porque Putin é durão. Kuleba está certo. A sobrevivência da Ucrânia é um insulto à visão de mundo de Trump, porque prova que a espinha dorsal de um país pequeno é mais forte do que um acordo comercial de um valentão. Ele não quer um acordo de paz para a Ucrânia. Ele quer a rendição para poder voltar a ser o melhor amigo do Kremlin. A parte sobre a perspectiva de superpotência está certíssima. Trump não acredita em soberania ou direito internacional. Trump acredita em extorsão. Para ele, o mundo é apenas um grande esquema de proteção. Se você é um país pequeno como a Ucrânia, você deve simplesmente calar a boca, aceitar o acordo que ele oferece e ir embora. Ele odeia a Ucrânia porque ele se recusa a seguir o roteiro. Eles estão lutando por valores reais como liberdade e democracia, coisas que Trump trata como softwares obsoletos que ele está tentando desinstalar. Exatamente 4 anos atrás, em 20 de fevereiro de 2022,
Pskov disse: apelamos à razão. Que sentido faria a Rússia atacar alguém? A Rússia nunca atacou ninguém em toda a sua história. A Rússia é o último país da Europa a sequer pronunciar a palavra guerra. 4 dias depois, Putin anunciou a invasão da Ucrânia. Qual o sentido de acreditar nos russos ou fazer um acordo com eles? Os russos imundos estão mentindo para o mundo inteiro, mentindo para o seu próprio povo. A ministra das Relações Exteriores da Áustria, Beate Main-Heisinger, chegou a Kiev, informou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sibirra. Sibirra deu as boas-vindas à diplomata na capital ontem, sexta-feira, elogiando a Áustria como amiga e parceira da Ucrânia. Espera-se que o encontro se concentre no fortalecimento da cooperação bilateral e no aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países. De novo, Olena Rohoza falando sobre os Zaluzhny. Bem, Volodymyr Oleksandrovich passou 7 anos serrando, ou melhor, golpeando o próprio galho em que estava sentado, e finalmente conseguiu quebrá-lo. Falando em termos de xadrez, os europeus prepararam um peão passado com antecedência na figura de um general aposentado, e agora chegou a hora de promovê-lo a dama. Estou me referindo a Zaluzhny, caso alguém não tenha adivinhado, disse Olena. Nos últimos 2 anos, em sua confortável Londres, Zaluzhny tem se reunido com pessoas, participado de discussões, preparando-se para agir quando recebeu o sinal. Finalmente, chegou a ordem para entrar em posição. Para começar, ele está se posicionando contra Zelensky. O tema de sua entrevista não foi escolhido por acaso. Trata-se da história de um homem que sofreu sob o jugo das autoridades, que foi intimidado e impedido de exercer suas funções. Outras revelações podem surgir, já que Zaluzhny se lembra de muitas coisas interessantes. Agora, aguardamos o movimento de Zelensky. Penso que, para começar, ele instruirá o Departamento Estadual de Investigação a reabrir aquele antigo processo criminal sobre quem entregou o Sul. Se o fizer, perderá imediatamente porque, pelas regras de jurisdição, Zaluzhny poderia apresentar uma contração num tribunal de Londres. E essa é uma instituição muito diferente do tribunal de Pechersky em Kiev. Lá, poderão surgir nomes não só de Zelensky, mas também de Ermak e de todos os outros que, alegadamente, prejudicaram o general ou cometeram abusos de poder. Ao mesmo tempo, o general começará a montar o seu próprio partido. O seu núcleo provavelmente já está preparado e os membros comuns juntar-se-ão em grande número. Não precisará de muito tempo para isso. Como eu disse, tudo já deve estar pronto. Foi um erro Zelensky se comportar de forma arrogante perante os europeus em Davos e Munique, porque a paciência deles finalmente se esgotou. E também foi inútil tentar bajular Trump. É improvável que Donald Fredovich tenha esquecido quem esteve por trás do seu primeiro impeachment e provavelmente encara com desgosto qualquer bajulação insincera de Volva. Assim, após 7 anos, Volodymyr Oleksandrovich não ganhou nada além de uma montanha de dinheiro e uma pilha de inimigos. Valia a pena? Ele poderia ter continuado a entreter as pessoas tocando seu sexo no piano. Ainda teria o dinheiro e não precisaria esperar pelo julgamento. Eu não sei por que a Olena Rohoza está com essa raiva toda do Zelensky. Tudo bem que ela goste de Zaluzhny e esteja do lado dele, mas está atacando violentamente. Eu não tenho informações e não conheço tão bem a política interna da Ucrânia para poder opinar sobre isso. Apenas publiquei, porque está no X,
e a Olena é um dos canais que eu costumo ler. Em 1621, perto das muralhas da fortaleza de Cotim, que ainda hoje pode ser visitada, dois exércitos se enfrentaram. 200.000 soldados do Império Otomano contra o exército da República das Duas Nações, Polônia-Lituânia, que não tinha chances de vitória. Mas 40.000 cossacos ucranianos vieram para o confronto. Os ucranianos sempre foram bons de briga e os cossacos eram famosos. Ucrânia frustra plano russo de assassinato em massa, como já dissemos aqui no canal, o Enigma 2.0. O SBU, Serviço de Segurança da Ucrânia, desmantelou um importante esquadrão da morte apoiado pela Rússia que operava em várias fronteiras, impedindo uma onda planejada de assassinatos de alto nível em território ucraniano. Detalhes principais da Operação Enigma 2.0. Os alvos: jornalistas ucranianos, figuras públicas, um diretor de empresa estratégica e militares, incluindo combatentes da Legião Estrangeira. A rede: operações coordenadas resultaram em 7 prisões na Ucrânia, 3 na Moldávia. O líder é um moldavo de 34 anos que comanda cúmplices da Ucrânia, da União Europeia e da região não reconhecida da Transnistria. A recompensa: a inteligência russa ofereceu até $100.000 por assassinatos bem-sucedidos, meticulosamente planejados, como tiroteios de dentro de carros e atentados com carros-bomba. O arsenal: as autoridades apreenderam armas de fogo, munição, granadas de combate e equipamentos de comunicação tática durante as operações. Por que isso importa? Essa operação expõe uma mudança nas táticas de Moscou. Em vez de arriscar seus próprios agentes de elite, a inteligência russa está terceirizando cada vez mais seu trabalho sujo para as redes criminosas transacionais e mercenários de zonas cinzentas como a Transnistria, a fim de desestabilizar a frente interna da Ucrânia. A dependência da Rússia em criminosos estrangeiros de lugares como a Transnistria e a União Europeia demonstra que suas próprias redes de inteligência dentro da Ucrânia foram severamente enfraquecidas, ou é simplesmente uma tática mais barata e que permite negar o ocorrido. Vamos ver o que vai aparecer depois disso tudo. Cafés e restaurantes estão fechando em massa na Rússia. Em janeiro, foi registrada a maior queda desde o início da crise generalizada, segundo a Reuters. A crise afetou até mesmo Moscou, que antes era relativamente protegida de choques econômicos. Os gastos em estabelecimentos de alimentação caíram para o mínimo em dezembro de 2025 e o crescimento geral do consumo real em fevereiro caiu para zero pela primeira vez em 2 anos. A economia russa está sob pressão devido às altas taxas de juros, ao aumento dos preços e impostos, bem como a um desconto de cerca de $20 por barril no preço do petróleo russo. Smihal informou: mais de 600 milhões de euros para energia e acordos com parceiros para o recebimento de equipamentos desativados de meia dúzia de centrais de cogeração e termoelétricas europeias para as usinas ucranianas são resultado do trabalho da delegação ucraniana no âmbito da reunião da Agência Internacional de Energia. Contribuições para o Fundo de Apoio à Energia da Ucrânia no valor de mais de 250 milhões de euros. Acordos com os Estados Unidos sobre um programa de assistência separado através do projeto Spark, no valor de 276 milhões de dólares. Recebemos 71 milhões de euros
em ajuda humanitária da França, que serão fornecidos ao longo de 2026. Acordos com Letônia, Áustria, Finlândia, Croácia, França e Alemanha, sobre a possibilidade de recebimento de equipamentos desativados e sua rápida entrega à Ucrânia. Também assinamos um roteiro com a França na área de energia nuclear civil. Concluímos um memorando com o Canadá sobre a cooperação no setor de energia. Estamos criando uma nova arquitetura para a coordenação da ajuda, um canal único de energia para que a ajuda chegue mais rapidamente, a nomenclatura atenda às nossas necessidades e a eficiência de sua utilização aumente. Em conjunto com os países bálticos, a Polônia, a Finlândia, a Dinamarca e a Noruega, lançamos a Plataforma Regional de Coordenação sobre Sustentabilidade Energética para os países da ala nordeste da União Europeia. Você sabia? A Coreia do Norte desenvolveu seu próprio sistema operacional, chamado Red Star OS. OS quer dizer Operational System, sistema operacional em inglês. Ele é baseado em Linux e tem uma interface que se assemelha bastante com a do Mac. Agora, olha o detalhe. O rastreamento é embutido no código, com todos os arquivos assinados com a marca d'água específica para cada dispositivo, que permite rastrear o sistema até o dispositivo em questão. Portanto, qualquer cidadão na Coreia do Norte que pise fora da linha demarcada, na mesma hora ele é identificado pelo sistema operacional. Impressionante, né? Ditadura é ditadura. Você não tem liberdade nem de pensar e muito menos de existir. O Comissário Europeu para a Defesa apela aos Estados-membros da União Europeia para que aumentem o fornecimento de mísseis à Ucrânia. Já conversei com todos os principais fabricantes europeus de mísseis. Em breve, farei uma turnê de mísseis, visitando fábricas de mísseis com ministros da Defesa europeus para discutir a implementação de um programa especial. Kiev identificou prioridades estratégicas claras: mísseis de longo alcance e munição de 155 milímetros para artilharia, acrescentou Kubilius. Relembrando, a União Europeia aprovou um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, dos quais 60 bilhões de euros serão destinados à compra de armamento para Kiev. Ontem, a Ucrânia homenageou a Centena Celestial, 107 pessoas mortas durante a Revolução da Dignidade de 2014, quando o regime de Yanukovych atirou contra manifestantes que exigiam um futuro europeu. O sacrifício deles impulsiona a luta da Ucrânia pela soberania até os dias de hoje. Também ontem, há 12 anos, a Rússia iniciou a anexação da Crimeia. Tropas sem insígnias cruzaram a fronteira e equipamentos foram transportados pelo Estreito de Kerch. Após a fuga de Yanukovych, forças pró-Rússia tomaram Sebastopol e, em 27 de fevereiro, comandos invadiram o parlamento da Crimeia, instalando o domínio do Kremlin. É assim que a Rússia trabalha. Prejuízos gigantescos e inadimplências. A indústria petrolífera da Rússia começa a colapsar por dentro. O setor de petróleo e gás da Rússia está sendo atingido por uma onda de falências devido à pressão das sanções. Dezenas de empresas estão à beira do colapso, com seus ativos começando a ser transferidos para o controle estatal. De acordo com dados da inteligência, o banco estatal russo VTB iniciou um processo de falência contra o grupo petrolífero First Oil por uma dívida de 78 bilhões de dólares. Uma voluntária do Uruguai compartilha como mantém contato com sua família à distância e o que a motiva a estar ali.
Ela envia uma mensagem clara para as mulheres da América Latina. Somos fortes, somos capazes e podemos contribuir em muitas áreas. Somos iguais, estamos aqui por uma boa causa. Glória à Ucrânia. Ucrânia e Moldávia frustram planos de grupo criminosos organizado para assassinar figuras proeminentes sob controle russo. 7 pessoas foram presas na Ucrânia e 3 na Moldávia, já disse isso, incluindo um reincidente de 34 anos que liderava o grupo. Os nomes não foram divulgados. O grupo coletava informações sobre a vida, os movimentos e a rotina de seus alvos. Os assassinos recebiam até $100.000 por vítima. As funções eram divididas: vigilância, coleta de informações, preparação de armas e planejamento de fuga. A operação conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, da Polícia Nacional e das autoridades moldavas impediu e frustrou seus planos. Essas guerras não são separadas. Elas se reforçam mutuamente. A agressão militar da Rússia e suas operações híbridas perseguem o mesmo objetivo: minar, controlar e dividir a Europa. Sabemos que se a Ucrânia cair, a Rússia não se deterá na Moldávia, disse Maia Sandu, presidente da Moldávia. Um caça-bombardeiro russo Sukhoi 34 foi perdido, provavelmente abatido pela Ucrânia, na região de Zaporízia, durante a noite. Fontes russas confirmam a perda. Deixa eu contar um pouco aqui. Não sei se vocês conhecem tão bem aviões. Eu sempre fui apaixonado por aviões de combate, né? Aviões de guerra. E durante muitos anos eu fui plastimodelista, ou seja, eu montava modelos em escala 1:48. Por que tudo na mesma escala? Justamente para eu ter noção de proporção entre eles, saber qual era o avião que era grande ou pequeno, já que todos eram da mesma escala. E é claro que eu tenho montado o Sukhoi 34. Para vocês entenderem, deixa eu explicar o seguinte: a maioria dos caças que vocês conhecem, por exemplo, aquele F-15 americano, que é bem grande, o F-18 EIF, que é o Super Hornet, eles têm pilotos em tandem, ou seja, um na frente do outro. Certo? É assim inclusive com o F-16 de 2 lugares, com Rafale, todo mundo pilotos em tandem. Eu só conheço, talvez tenha mais, mas de combate, porque não vale aqueles E2, EC, aviões de alerta antecipado, não vale. Estamos falando de caça e bombardeiro. De bombardeiro americano que tenha piloto lado a lado, eu só me lembro do Grumman A612, o Intruder. Foi usado no Vietnã para localizar radares e destruir radares. Com aquele míssil anti-radar, né, o HARM, ele esperava o russo disparar o foguete contra ele, anos 60, né? Hoje os mísseis são tão rápidos que não dá para ele brincar, não. Mas eles esperavam o bicho vir, neutralizava e tentava liquidar o lançador. Isso o Intruder americano. Pois bem, o Sukhoi 34, diferente do Sukhoi 35, o Sukhoi 30, todos eles são em tandem, menos o 34. O 34 é tão grande que os pilotos sentam lado a lado. Piloto e bombardeiro ficam lado a lado trocando informação. Para você ver o tamanho do bicho que foi derrubado. Ainda falando no Sukhoi, algumas fontes ucranianas afirmam que os russos perderam o Su-34 no final da noite de ontem. Ontem à noite, às 23h20, enquanto realizavam uma missão de combate sobre a região de Zaporízia, um caça-bombardeio Sukhoi 34 da base aérea de Armavir foi destruído
A aeronave lançou bombas aéreas guiadas na região de Dnipropetrovsk e caiu perto de Kamianka, na região de Zaporizhia. Que bom, é uma excelente perda, é um avião caro e a Ucrânia não está em condição de substituí-los. A Ucrânia, a Rússia não está em condição de substituí-los tão cedo. Os russos tentaram apagar 3 séculos da história da Ucrânia para criar uma narrativa sobre uma raiz comum das línguas ucraniana, bielorrussa e russa, o que não correspondia à realidade. Os russos falsificaram tanto a história que, em vez do século XI, quando surgiu a língua literária ucraniana, indicaram o século XIV. Quer dizer, troca tanto a história, mente tanto que acabam se confundindo. Bonita ucraniana, hein? A vodka é a cola que mantém a sociedade russa unida. Mas às vezes, até o que é bom pode ser demais. Tudo que desce sobe, é uma lei da física. Olha a cara desse russo. Não sei se vocês sabem, o povo russo é viciado em vodka por força do governo. Justamente para que eles parassem de reclamar, o governo começou a distribuir a preços subsidiados. Aí pronto, ano após ano, a população foi se viciando e agora não tem jeito. Todo russo é viciado, é alcoólatra, né? Alcoólatra, conseguem beber essa porcaria que é a vodka. Cruzes, uma bebida horrorosa. E o cara tá no gargalo, tá vendo? Isso aí é o russo médio. O russo médio. Não pensa que o ricaço é diferente do pobre. Como foi uma política de Estado, né? Oferecer vodka primeiro de graça, depois a preço subsidiado, e viciar a população, né? Foi uma política, acho que vem do tempo dos czares, não sei bem a história não, mas olha só, cara, o cara vai entrar em coma alcoólico, quantas garrafas ele já virou? 1, 2, 3. Ai, meu Deus do céu. E o cara consegue andar ainda? Opa, lá vai ele, vai, pegou o embalo. Opa, oh, acabou, desabou. É, agora, você sabe por que os soldados russos estão morrendo em pencas? Por causa disso. Se bem que na linha de frente, além de bebida, tem drogas, né? Além de bebida, tem droga. Deixa eu desligar aqui para vocês não ficarem vendo coisa horrível. O cara tá botando tudo para fora. Ih, botou. Tudo que entra, sai. O dia de trabalho de Zelensky começa entre 3 e 4 da manhã. Olha, parece comigo. Quando começam a chegar os primeiros relatórios do campo de batalha, segundo a CNN. E é a mesma coisa aqui. Acordo entre 3 e 4 da manhã quando começa a chegar os primeiros relatórios do campo de batalha pelo X e pelo Telegram. Se bem que o Telegram agora está esvaziado pela proibição russa. Tá vendo? Eu e o Zelensky temos algo em comum. O chefe da psiquiatria das Forças Armadas da Ucrânia, Oleg Druz, lavou quase $1 milhão, registrando imóveis de luxo e um carro premium para parentes, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU. Ele registrou um apartamento em Odessa para sua filha, uma casa de campo perto de Kiev para o seu enteado e 3 BMW para os seus filhos, um X3, um X5 e um X7. Ele planejava comprar uma luxuosa mansão na Turquia por 650 mil euros para relaxar com sua esposa russa. Agora, ele enfrenta até 12 anos de prisão e confisco de bens. Medvedev, da Rússia. Você mencionou Kaja Kallas? E quem é ela? Nem mesmo os seus colegas se comunicam com essa pessoa.
Ministros das Relações Exteriores de muitos países da União Europeia não falam com ela, sem falar do secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele nem sabe quem ela é. Isso foi diplomacia russa em sua melhor forma, hein? Vou te contar, o pessoal tem um medo da Kaia Kallas que se pela. E realmente, o Marco Rubio, não, o Rubio não gosta muito dela, não. Quando ela chega, ele sai de fininho. Um fuzileiro naval russo foi condenado à prisão perpétua na Ucrânia por executar prisioneiros de guerra ucranianos em Kursk. O soldado russo recebeu uma sentença de prisão perpétua após orquestrar uma emboscada e abater 2 militares ucranianos que se renderam durante a ofensiva de Kursk, em janeiro de 2025, segundo informações da imprensa. Se fosse na Rússia, ele ganhava uma medalha pelo crime, mas na Ucrânia deu sorte de não ser enforcado, vai pegar só prisão perpétua, vai ter bastante tempo para se arrepender ou lamentar. Olha a safadeza do Orbán. A Hungria bloqueou o pacote de empréstimo de 90 bilhões da União Europeia para a Ucrânia, segundo o Financial Times. Segundo o jornal, Budapeste se opôs no último momento à decisão de conceder um empréstimo conjunto garantido pelo orçamento da UE. Sem esse financiamento, a Ucrânia poderá enfrentar um déficit orçamentário já em abril agora. O programa do FMI, no valor de 8 bilhões de euros, condicionado ao recebimento de ajuda financeira europeia, também está em risco, observa a publicação. Nossa sobrevivência da Ucrânia depende disso. O que a Hungria está fazendo é repugnante, uma traição e um presente para Moscou. Realmente, esse cara não tem mãe. Essa concessão de empréstimo já estava praticamente aprovada. E tem que ser por unanimidade dos 27 Estados-membros. A Ucrânia utiliza há vários anos 3 variantes do míssil americano AIM em caças F-16 e sistemas NASAMS terrestres. Suas principais vantagens são a capacidade de disparar e esquecer, do AMRAAM, e seus diferentes sistemas de guiamento que dificultam a interferência. Então você dispara e pode manobrar e voltar porque o míssil sabe seguir sozinho até o alvo. O correspondente militar russo Pavel Porsev teria sido morto na Ucrânia. Ele era o editor-chefe das revistas militares Armat e Pobedonosets. Porsev servia na 90ª Divisão de Tanques das Forças de Ocupação e estava diretamente envolvido na agressão russa contra a Ucrânia. Segundo fontes ucranianas, Pavel Porsev foi eliminado em um ataque com míssil contra um posto de comando dos ocupantes. Já foi tarde. Que momento, um pequeno canto da Ucrânia livre. Sem palavras, apenas assista. Crianças distribuindo pão para os soldados. Tá vendo? Criança, gente, distribuindo pão. Que coisa bonita. Cores da esperança e da força. Cores da coragem e da bravura. Azul e amarelo. As cores da vitória. Richard Blumenthal é um político norte-americano, senador dos Estados Unidos pelo Connecticut. Ele disse: "Estou determinado a fornecer à Ucrânia Tomahawks, F-16, projetos de 155 milímetros, tudo o que for necessário para a vitória. A marinha ucraniana está destruindo drones, mísseis, aeronaves e submarinos russos. Eles estão lutando com habilidades inigualáveis em qualquer lugar do mundo."
Mas são palavras, né? Palavras, o vento leva. Todo mundo fala em dar Tomahawk e até agora o Trump impediu. Não passa nada, não tá mais chegando ajuda nenhuma, nem pagando. Na frente de Zaporizhia, as Forças Armadas da Ucrânia, como nós já mostramos, abateram mais um jato, quer dizer, abateram mais um é aquele que nós já mencionamos, né, o Sukhoi 34, que tentava cobrir a retirada das forças russas com fogo terrestre. Cada um desses aviões custa ao Ministério da Defesa russo cerca de 36 milhões de dólares. E com as sanções, está difícil fabricá-los. Nesse momento, foi relatada uma explosão perto de uma usina termoelétrica em Rostov. Sanae Takaichi, primeira-ministra do Japão, disse: é essencial por fim a agressão da Rússia contra a Ucrânia o mais rápido possível. O Japão continuará a apoiar a Ucrânia em estreita coordenação com países que partilham dos mesmos ideais, respeitando ao mesmo tempo os desejos da Ucrânia na medida do possível. Esse desgraçado é Roman Demurchiev, um general de alta patente das Forças Armadas Russas. Mensagens, fotos e gravações de voz vazadas mostram-no vangloriando-se abertamente da tortura e do assassinato de prisioneiros de guerra ucranianos enquanto comandava tropas russas na Ucrânia. Tomara que o SBU, o GUR, todos os serviços de segurança da Ucrânia o encontrem rápido. O presidente do Conselho Europeu pressiona pela adesão da Ucrânia à União Europeia. Antônio Costa afirma que deseja que o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia comece o mais rápido possível. Bom, tomara que aconteça alguma coisa, porque por enquanto são só palavras. Estou ouvindo isso aí há quase 2 anos. Ele tinha 18 anos quando foi para a guerra. Lutou na floresta de Serebriansk, participou de intensos ataques na região de Donetsk, sobreviveu a um ferimento de bala e a 3 ferimentos graves por estilhaços. Perdeu o dedo anelar e retornou à frente de batalha após cada recuperação. Esse é o espírito ucraniano. Sangue dos cossacos. Esta noite, a Ucrânia atingiu uma das 19 principais instalações da fábrica de máquinas Kivotkinsk com o míssil de cruzeiro Flamingo. Na fábrica de Votkinsk, a Rússia produz mais de 700 mísseis balísticos de curto alcance, Iskander-M, menos de 10 mísseis balísticos de alcance intermediário, Orezhnik, e algumas dezenas de mísseis balísticos lançados por submarino, o RSM-56 Bulava, e também mísseis balísticos intercontinentais RS-24 Yaris por ano. A menos que a Ucrânia tenha atingido o prédio mais vital para a produção do Iskander-M, a quantidade de mísseis balísticos de Iskander-M produzidos provavelmente não mudará significativamente. No entanto, é uma ótima notícia que a Ucrânia tenha conseguido atingir um alvo tão importante com seus mísseis. Contudo, se a Ucrânia atingir vários outros prédios importantes para a produção do Iskander-M na fábrica de Votkinsk, isso poderá fazer uma grande diferença na guerra. Mais de 50% dos ataques bem-sucedidos com mísseis contra a Ucrânia são devidos a mísseis balísticos Iskander-M e Kinzhal. Durante a guerra, entre 1.900 e 2.000 mísseis balísticos Iskander-M e 205 Kinzhal foram lançados contra a Ucrânia. Destes, a Ucrânia relatou ter interceptado mais de 160 mísseis balísticos Iskander-M e mais de 50 aerobalísticos Kinzhal. Isso significa que mais de 1.800 mísseis balísticos Iskander-M e Kinzhal
provavelmente atingiram seus alvos. É impressionante como demorou tanto para a fábrica de Votkинsk ser alvo de mísseis. Os Estados Unidos e a Europa gastaram mais de 10 bilhões de dólares enviando sistemas Patriot e mísseis para bater Iskander-M, quando apenas 100 mísseis Tomahawk, ao custo de 200 milhões, teria sido necessário para destruir toda a instalação de vez e provavelmente grande parte da fábrica de Shahed também. Como vimos, ataque à fábrica Iskander em Votkинsk, Rússia. Essa é uma das empresas de defesa mais importantes da Federação Russa. Eles chegam a fabricar lançadores nucleares no local. A Ucrânia pode ceder territórios em Donbás em troca de uma adesão acelerada à União Europeia, segundo o jornal Die Welt, DW. Diplomatas em Bruxelas afirmaram que Volodymyr Zelensky precisa de um trunfo na manga se quiser obter apoio público na questão das concessões territoriais na Rússia. Portanto, a União Europeia pode concordar com o processo acelerado de adesão da Ucrânia à União Europeia. O plano de paz em discussão prevê 2027 como a data para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Ao mesmo tempo, fontes em Bruxelas não esperam a adesão da Ucrânia no próximo ano e consideram as datas de 28 e 30 como mais prováveis. Trump quer uma resolução pacífica para o conflito da Ucrânia, idealmente até 4 de julho, o 250 aniversário dos Estados Unidos, 250º aniversário. Assim ele poderá se apresentar como um pacificador e ganhará impulso nas próximas eleições legislativas do outono. E, finalmente, perda territorial em troca de adesão à União Europeia e garantias de segurança. Essa parece ser a fórmula de Trump para resolver a guerra da Ucrânia. Operadores de drones da Brigada GART descobriram o depósito militar russo, abriram um buraco na parede e o destruíram por dentro com drones. Então tá aí, já tá com o drone dentro do depósito, tá vendo? Cheio de equipamento, caminhões. Foi direto no tanque de gasolina do caminhão. Tripulações de bombardeiros ucranianos localizaram 3 dos enormes canhões Pion de 203 milímetros da Rússia, posicionados bem atrás da linha de frente de Luhansk, entre as maiores peças de artilharia no campo de batalha. 13 veículos foram destruídos no total, incluindo o lançador termobárico Soltsepiok. A unidade afirma que o bombardeio russo contra posições avançadas diminuiu após ataque. A China está fornecendo drones em larga escala para a Rússia através da Tailândia, burlando as sanções, segundo a Bloomberg. Em 2025, a Rússia importou 125 milhões de dólares em drones da Tailândia, 88% do total das exportações de drones do país e 8 vezes mais do que no ano anterior. Simultaneamente, a China enviou 186 milhões de dólares em drones para a Tailândia. Os envios passam por intermediários como a Skyhub Technologies e a China Taicorp. Os drones são oficialmente civis, mas também são usados em combate. Especialistas consideram este um caso clássico de evasão de sanções por meio de terceiros países. Kaja Kallas, a queridinha do Marco Rubio, né? Ele sempre se esconde quando a vê. Ela está dizendo, as negociações em Genebra confirmam que a Rússia mantém suas exigências maximalistas e prolonga as negociações em vez de buscar a paz. A guerra só se tornou mais brutal para a Ucrânia. A resposta da Europa é clara, mais apoio à Ucrânia, mais pressão sobre a Rússia. A União Europeia está adiantando o empréstimo de 90 bilhões, primeiro fundos em abril. Não sei. Depois que o Orbán bloqueou, na última hora, não sei como é que está esse caso dos 90 bilhões, mas vamos continuar.
e planejando futuras garantias de segurança. Também precisamos mudar o foco da narrativa para a responsabilidade da Rússia. Uma paz sustentável exige concessões reais de Moscou. Na próxima segunda-feira, adotaremos o 20º pacote de sanções. As sanções estão surtindo efeito, prejudicando a economia e a máquina de guerra da Rússia. Moscou não é invencível. O número recorde de vítimas, economia fragilizada. Putin só vai parar quando os custos superarem claramente quaisquer benefícios. Este é o objetivo que precisamos alcançar. As forças ucranianas estão obtendo sucesso na libertação de territórios ao longo da direção sul da frente de batalha, disse Zelensky. Não entrarei em muitos detalhes, mas hoje posso parabenizar nosso exército e todas as forças de defesa. Até o momento, na última semana, 300 quilômetros quadrados foram libertados dos ocupantes russos, afirmou o presidente ucraniano. Dmitro e Denis, sozinhos, mantiveram a posição por 130 dias. Eliminaram 7 russos e fizeram um prisioneiro de guerra. Dmitro, K2, disse: os russos morrem como moscas, são os perdedores. Falharam em tomar nossa posição 3 vezes. Bombardearam-nos com morteiros, pensando que tínhamos morrido, mas que se danem, estávamos vivos. E continuamos trabalhando. Estamos ao lado do povo ucraniano, sem qualquer se ou mais, disse o chanceler alemão Friedrich Merz. Jamais aceitaremos o fato de que o regime criminoso russo esteja sistematicamente travando uma guerra contra a população civil desse país, contra os idosos, as mulheres e as crianças. Tudo isso tem sido acompanhado por uma propaganda nazista quase insuportável contra o povo ucraniano, um povo que sofreu tanto com a tirania alemã quanto com a russa, disse o chanceler. E assim, chegamos ao final de mais esta edição, que esperamos você tenha gostado daquilo que separamos para que você veja. Nós vimos que o exército ucraniano abateu mais um caça-bombardeio russo Sukhoi 34 sobre a região de Zaporídia. Algumas fontes ucranianas afirmam que os russos perderam um Sukhoi 34 no final da noite de ontem. Ontem à noite, às 23h20, enquanto realizava uma missão de combate sobre a região de Zaporídia, um caça-bombardeio Sukhoi 34 da base aérea de Armavir foi destruído. A aeronave lançou bombas aéreas guiadas na região de Dnipropetrovsk e caiu perto de Kamianka, na região de Zaporídia. Tá? Como agora na próxima semana eu estarei viajando, tirei uns dias para descansar numa estância mineral, e como muitos dos meus amigos na Europa, na África, não conhecem, não sabem muito sobre essas maravilhas que nós temos aqui no Brasil, eu resolvi, então, em vez de uma cidade, mostrar as duas que eu vou, porque elas são juntinho. Então, o Parque das Águas de cada uma delas tem suas características e não vale a pena você ficar limitado a uma cidade. Quem vai para uma deve ir para as duas, Caxambu e São Lourenço. Então, vamos ver as cidades que eu separei para vocês, contando um pouco do que são as nossas estâncias hidrominerais. Bem, hoje é sábado, a gente pode ter um papo assim mais tranquilo, mais amigável. Semana que vem, final da semana que vem, vou estar viajando para Caxambu. É uma estância hidromineral no estado de Minas Gerais. Às 4, 5 horas daqui do Rio. Bom, depois eu vejo. Caxambu fica pertinho de São Lourenço, tá? Mais adiante, também nesse circuito de águas,
Temos Cambuquira, mas Cambuquira é atrasada, pobre. Quando digo pobre, é em variedade de água mineral. Tá? Eu, por exemplo, gosto de água mineral de São Lourenço, essa aqui. Se você tiver chance de encontrar no seu mercado aí na sua cidade, compre, porque esta é gaseificada naturalmente. Ela vem do chão, do fundo da terra, gaseificada. A maioria das águas minerais que a gente encontra no mercado é água comum e o gás é colocado com carbonato de cálcio. Fica muito forte, eu não gosto. A água mineral natural, ela é suave, além de ser medicinal. Algumas são medicinais por radioatividade na fonte. Já teve uma vez que uma determinada água eu levei para o hotel e ela estragou, apodreceu, ficou com cheiro ruim. Na fonte ela era medicinal, mas depois de algum tempo de retirada, perdi as propriedades. Estou dizendo isso porque no nosso canal, você vê pelos comentários, temos gente do mundo inteiro, da África, da Europa, e não necessariamente eles conhecem instâncias hidrominerais. E sempre que eu falo de Caxambu, para mim é Caxambu e São Lourenço, porque é 5 minutos de carro. De São Lourenço, por trás do Parque das Águas, você pega a fazenda do Ramon, um antigo aeroporto. Não, um aeroporto, era uma pista de pouso de teco-teco, mas onde tem a fazenda do Ramon, ali por trás você chega em Caxambu em 5 minutos. Então, toda vez que eu vou para uma cidade, na verdade eu vou para as duas, tá? Vou filmar as duas e vocês vão ter chance de ver a diferença. Por causa disso, hoje, em vez de mostrar uma cidade, vamos ver as duas. Caxambu primeiro e depois São Lourenço. Caxambu é um município brasileiro no sul do estado de Minas Gerais, de acordo com a estimativa do IBGE. A população era de 21 mil habitantes. Toda a atual região do sul do estado de Minas Gerais era território habitado pelos índios puris, até a chegada de primeiros europeus a partir do século XVI, tá? 1674, o bandeirante Lourenço Castanho Taques, seguindo a trilha de Jacques Félix, vindo de Pinheiro do Rio Verde, avistou o morro de Caxambum, habitado na época pelos índios cataguases. Em 1711, era conhecida como Caxambu, com CH. Tá? Hoje é Caxambu com X. No ano de 1714, Caxambu era uma paragem conhecida como Caxumbu, sítio onde morava o alferes Alberto Pires Ribeiro. Nesse período, as Minas Gerais pertenciam à capitania de São Paulo e foram divididas em 3 comarcas, sendo Caxambu pertencente à comarca do Rio das Mortes, São João del Rei. Quando assim fizeram, a divisa a comarca de Rio das Mortes e da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá foi colocada no alto do morro do Caxumbu, tá? Com a criação da Capitania Independente de Minas Gerais em 2 de dezembro de 1720, era natural que permanecessem os mesmos limites, cabendo à Capitania de São Paulo toda a área das bacias do Rio Grande, Verde e Sapucaí, afirma o historiador Hilton Frederici em seu livro Histórias do Cruzeiro, que furtivamente os membros da Câmara de São João del Rei fizeram mudar a posição do marco, levando-o para o alto da Serra da Mantiqueira. Aí tem o resto da história, quem tiver interesse, vê depois no Google, senão vai ficar muito longo e, como eu vou viajar para lá, com certeza vou poder falar mais. Agora vamos falar de São Lourenço. São Lourenço, localizado no sul de Minas Gerais, integrante do Circuito das Águas, é uma renomada estância hidromineral com cerca de 45 mil habitantes. Famosa pelo Parque das Águas, 430 mil metros quadrados, com 9 fontes minerais,
A cidade atrai turistas para o turismo de saúde, lazer e o passeio de Maria Fumaça, que é o trem das águas, tá? Principais atrações e pontos turísticos de São Lourenço. Não esqueça que eu mostrei água da fonte Oriente. Aqui não fala, mas tudo bem. Principais atrações. Parque das Águas, principal atração com fontes de água medicinais, lago para pedalinhos e áreas verdes. Trem das Águas, passeio de Maria Fumaça que leva até a cidade vizinha de Soledade de Minas. Teleférico e Mirante, oferece uma vista panorâmica da Serra da Mantiqueira. Rota do Café Especial, visitas a fazendas produtoras de café premiados da região. Mercado Municipal, local para comprar produtos típicos mineiros, como doces e queijos. Balonismo, voos de balão são comuns, com eventos especiais na cidade. Memorial Tancredo Neves, espaço cultural que preserva a história política do ex-presidente. Informações práticas, localização sul de Minas Gerais, 400 quilômetros de Belo Horizonte, próxima à divisa de São Paulo. Melhor época, o clima ameno torna a cidade atrativa o ano todo, sendo outono e inverno, abril a setembro, os períodos mais procurados. Muito bem. Só uma diferença para vocês entenderem. O Parque das Águas de Caxambu ainda é mantido pela prefeitura. Então, talvez ele não seja tão luxuoso quanto o de São Lourenço. Mas as águas minerais são deliciosas, são sabores diferentes. Cada fonte tem uma característica e um sabor. Vocês verão quando eu viajar. Mas São Lourenço, o Parque das Águas foi comprado pela Nestlé. Então a Nestlé engarrafa. Aliás, ambas as cidades engarrafam água mineral, tanto Caxambu quanto São Lourenço. Tem uma fábrica lá dentro de engarrafamento da água mineral. Mas o Parque das Águas de São Lourenço é mais rico, né, por ter sido privatizado. É comprado, como eu disse, pela Nestlé. A cidade tem mais hotéis e mais movimento. Muitos jovens, muita música, muito restaurante. Então, se você quer bagunça, que eu digo no bom sentido, quer dizer, quer barulho, animação, etc., São Lourenço. Se você quiser tranquilidade, calma, vai para Caxambu. Caxambu é aquela cidade mineira característica que parece que parou no tempo. Muito bem, ao final de todas as edições, como é praxe aqui no canal, nós temos a galeria de membros, que é uma relação nominal de todos os membros que são os apoiadores do canal, e logo depois as letrinhas sobem primeiro delas, minhas amigas, depois a dos meus amigos, e essa todo mundo pode participar. Basta fazer agora um comentário nesse vídeo que eu estou publicando, dizendo o seu nome e a cidade. Não diz só o país, não, diz a cidade onde você está. Que aí eu vou anotar num bloco de notas e você vai ver seu nome subindo nas letrinhas do vídeo seguinte. Tá? Ah, eu vi meu nome numa cidade num dia, mas não vi no outro. Claro, você tem que comentar sempre, senão eu só anoto ali aqueles que fizeram comentário. Se você viu o programa, assistiu tudo, mas ficou escondido atrás do toco, como a gente diz, quer dizer, não fez nenhum comentário, eu não tenho o que anotar. Pelo amor de Deus. Um abraço para o Carlos Caldeira e para o Cid Lopes, ambos de Salvador, Bahia, que nos ouvem por celular. Um beijo no coração das minhas queridas amigas. Um abraço para os amigos. Tem uma música que eu já cantei uma vez. E eu estou querendo que a Ucrânia vença essa batalha, esmague a Rússia, para eu poder cantar de novo. Vocês lembram dela? I see trees of green, red roses too.
I seem blue from me to you, and I think to myself, what a wonderful world. Que mundo maravilhoso, né? Mas esse mundo maravilhoso tem que terminar com a vitória da Ucrânia. E até amanhã, se Deus quiser.